O que é interessante desse nosso tema de hoje é que num passado muito distante, quando eu e o Sérgio ainda éramos jovens e estávamos trilhando, dando os primeiros passos na trajetória do jornalismo. O Sérgio começou muito antes do que eu. Eu comecei, na verdade, eu comecei em 1994. O Sérgio começou muito antes. Mas, assim, desde aquela época, assim, as parcerias musicais no nosso tempo, vamos chamar assim, né, Sérgio? Sim. Eram, na verdade, em grande parte, movidas por uma combinação, vamos dizer assim, né? De admiração mútua, sem sombra de dúvida, né? E também de uma experimentação artística. E às vezes até mesmo alguma pitada do acaso, assim, porque não havia uma pressão insana de gravadora, das redes sociais, nem os departamentos de marketing naquela época ficavam decidindo quem deveria colaborar com quem para maximizar streams, né, Sérgio? Sim. Existia uma grande afinidade musical antes de tudo, né? Hoje você faz uma parceria muito mais motivada por questões mercadológicas, né? Por isso que você tem lá o sertanejo que chama o funkeiro, a cantora pop que chama um cara da MPB, é tudo muito mais motivado. E muitas vezes os dois se detestam. Com certeza, com certeza. E do que você ter uma afinidade. É lógico que existem alguns casos, por exemplo, as parcerias que o Caetano escolhia. O Caetano é um polemista nato, já fazia isso com intenção de causar polêmica ou estranheza. Mas normalmente existia uma vontade, né, de um colaborar com o outro. Assim, de cabeça, eu posso falar da Elis Regina com o Milton Nascimento, que se encantou com as canções do Milton e cantou junto com ele, né? Eu lembro também da Gal Costa e do Tim Maia, né? Que foi uma parceria em que um gostava do que o outro fazia. Mas foi uma briga violentíssima, né? Porque a Gal achou que não estava no tom, aí mandou trocar o tom, e aí depois eles foram gravar o clipe, que nunca ocorreu, era um clipe pro Fantástico, e está no documentário maravilhoso que o André Bacinski e o Pedro Bial fizeram, né? Sobre o Silvio Massadas. E aí a Gal não apareceu na gravação, alegando que o vestido dela não tinha ficado pronto. E marcou-se para a semana seguinte, o Tim Maia falou que o vestido dele não tinha ficado pronto a tempo. Então, mas você sabe o que é o maluco, o Sérgio? É que como as parcerias, nesse caso, inclusive numa parceria também, uma das mais famosas que tem, que já vou falar daqui a pouco, as parcerias, elas começam realmente com uma admiração mútua e no decorrer, a coisa vai azedando de tal forma como aconteceu, por exemplo, e pouca gente sabe disso, na parceria do Freddie Mercury com o David Bowie no Under Pressure. Sim. Quer dizer, começou de uma maneira legal, interessante, e aí quando as duas partes começaram a conviver, aí o negócio azeda absurdamente, né, cara? Imagina o Bowie e o Freddie Mercury, que sempre foram meio divos, vamos dizer assim, né? Sim. Começou com uma coisa interessante e degringolou muito, cara. O Under Pressure quase não saiu. O Fred Mercury também estragou uma provável parceria com Michael Jackson. Aquela canção State of Shock. Isso, exatamente. Foi gravada com Mick Jagger, era o Fred Mercury. Dizem que existem registros do Fred Mercury cantando, só que ele cheirou tanta cocaína que o Michael Jackson ficou assustado e falou, não quero essa participação. E vou dizer uma coisa para você, meu caro Sérgio, meu caro amigo que está acompanhando aqui a nossa live. Inclusive, é legal você anotar, aliás, já é uma tradição aqui nas nossas lives, né? As pessoas acompanham as nossas lives anotando as nossas dicas para ouvir depois. E vocês vão perceber, pelo menos essa foi a minha percepção, de que essa parceria do Michael Jackson com o Mick Jagger
Foi uma das coisas mais flopadas, mais infelizes e principalmente mais foi um fracasso inesperado, né, Sérgio? Porque Foi. teoricamente, né? Você tem uma questão que o Michael foi forçado a fazer esse disco, né? Ele vinha do estouro do Thriller e aquele pai maravilhoso que ele tinha, que era o Joe Jackson, obrigou o Michael a sair em turnê com os irmãos, porque estava todo mundo ali de caixa baixa. Que é aquela turnê Victory, né? Foi a Victory, né? E o disco Victory. É. E aí tem muita coisa ali que foi sobra. State of Shock com certeza foi uma delas. O Michael não se sentiu à vontade em fazer esse disco. Existia um desconforto até natural, né, dos irmãos do Michael, que assim, cara, o Michael tá lá em cima e eles estão num patamar muito inferior. Então foi muito complicado. E State of Shock eu lembro que foi lançada com uma tremenda pompa, mas não deu em nada, né? Ao contrário do que aconteceu, antes que as pessoas dizem que o Mick Jagger é pé frio, também nas parcerias, né? Ao contrário do que aconteceu na parceria dele com o Bowie, que eles fizeram, Sim. na minha opinião, uma versão muito digna de Dance Dancing in the Streets, né? Claro que evidentemente que eles trouxeram a sonoridade para uma contemporaneidade, né, da época. Inclusive, eu acho que essa parceria envelheceu muito bem, nem dá para comparar com o original do Martin and the Vandellas. Mas foi uma parceria que deu muito certo, né, Sérgio? Deu muito certo. E eu lembro que o clipe era deveras escandaloso, assim, né? Porque em determinados momentos você achava que eles iam se beijar, assim, né? Aliás, reza a lenda, né? Reza uma Então. lenda. Diz Reza algumas línguas, uma lenda, dizem assim, alguns passarinhos, né? Que a então mulher do Bowie, a Andy, que era muito doida, flagrou o Mick Jagger e o Bowie na cama, né? E eles realmente não estavam jogando War, né? Não estavam na cama jogando videogame. Vou invadir a Groenlândia. Ai meu Deus, agora Vladivostok é minha, né? É outra parceria boa do Mick Jagger, que eu adoro, ele cantando... Aliás, outra canção da Motown, né? Don't Look Back, com o Peter Tosh, que tá no disco Bush Doctor, que o Peter Tosh lançou, inclusive, com o auxílio dos Rolling Stones. Essa é realmente uma possibilidade. Aliás, esse disco é muito bom. Aliás, os discos do Peter Tosh são muito bons. Vamos combinar, né? Vamos combinar. E é interessante também, a gente estava falando sobre afinidades, mas também você pegar, por exemplo, a Motown, que foi a principal gravadora de música negra ou afro-americana, como preferirem, ela usava a questão dos duetos, né, dos feats ou das parcerias, para levantar um ou outro artista. Eu lembro que quando o Marvin Gaye ainda não tinha o seu nome consolidado, a maneira que a Motown usou para levantar o Marvin Gaye foi duetos. O Marvin Gaye fez dueto com a Tina Turner, com a Kim Weston, com a Mary Wells, né? Até encontrar a parceria ideal para ele, que foi a Tammy Terrell. Os Temptations gravaram com as Supremes, vários artistas fizeram essas parcerias de uma maneira de reforçar o cast da gravadora. Se não me engano, se não me falha a memória, tem um disco da Supremes com Temptations, né? Tem. Disco inteiro, na verdade. Um disco inteiro. Então você tem vários exemplos nesse sentido, né?